De fato, a Polícia Civil, mais uma vez, com um trabalho elucidativo, um trabalho difícil, mas muito bem conduzido aí pela equipe de investigação, nas pessoas do Marcos Gomes e do próprio Gustavo. Há cerca de 2 finais de semana passados, né, nós tivemos um homicídio lá nas proximidades daquele bar, o Sputnik, Taberna Sputnik. Na oportunidade, o autor do homicídio, o autor direto do homicídio, foi autuado e preso em flagrante, né? Durante o seu interrogatório, ele confessou a prática do crime e utilizou uma faca. Faca esta que foi utilizada como instrumento, que foi o instrumento pérfuro cortante, perfurou de maneira profunda a artéria da vítima e a vítima veio a óbito no local. Durante a oitiva e o interrogatório do acusado, ele afirmou e assumiu a autoria de maneira exclusiva, dizendo que ele foi o único autor e que, em face disso, houve uma discussão entre vítima e autor, o que motivou o crime. Um motivo fútil, a princípio. A Polícia Civil, complementarmente a essas investigações, teve acesso e conseguiu filmagens nas proximidades do local do fato. E, a partir da análise dessas filmagens, nós nos surpreendemos. Justamente por quê? Porque nós observamos que as versões, ou a versão apresentada pelo autor, pelo Michael Sena, não era condizente com a realidade, até porque as imagens mostravam de maneira nítida a participação de uma segunda pessoa, posteriormente identificado como Aristeu, né, que foi realmente o participante, aquele que auxiliou de maneira direta a prática desse homicídio. As imagens mostraram de maneira nítida o momento em que o Aristeu, que é o partícipe, chama e atrai a própria vítima ao local. A vítima comparece nas proximidades onde estava reunida. Juntamente com isso, o Aristeu, que é o participante, o segundo que não tinha sido identificado ainda, acena para que o autor, o próprio Michael, comparecesse ao local. O Michael volta já armado com a faca, e aí as imagens mostram o momento posterior onde os dois, tanto o Aristeu quanto o próprio Michael, saem na condução de uma bicicleta. O que mostra, o que revela a conclusão aí da Polícia Civil nas investigações de que esse segundo elemento, esse segundo autor, no caso o Aristeu, foi decisivo, a sua ação, a sua conduta foi decisiva na questão do auxílio material deste crime. Ele atraiu o autor, deu o momento oportuno, ou seja, desferiu e acenou no momento oportuno para que o autor viesse e pudesse desferir a facada na vítima, e na sequência ele dá o transporte para a fuga do próprio autor. Então a participação dele é decisiva nesse homicídio também. Os suspeitos, eles tinham alguma ligação com a vítima? Não havia nenhuma ligação entre vítima e os próprios investigados, né, e os próprios presos agora, não havia nenhuma ligação entre eles. Foi algo esporádico, né, algo rotineiro. Eles passaram lá e frequentaram o bar naquela oportunidade dos fatos. E, a partir dessa situação, houve um desentendimento entre o autor e a vítima num primeiro momento no interior do bar, o que resultou na prática do homicídio na parte externa do bar. O Michael se mostrou frio, né, quando foi preso. E a ação do Aristeu, a reação dele perante a prisão? Num primeiro momento, né, inclusive com depoimento nos autos, nós desconfiamos da possibilidade de participação do Aristeu, e ele foi intimado para prestar depoimento sobre os fatos e esclarecer a eventual participação ou não no crime. Ele também se mostrou muito frio, né, cujo depoimento se alinhou num primeiro momento lá com o depoimento do preso, na oportunidade, o próprio Michael. Eles apresentaram um depoimento muito próximo do outro, dizendo que eles não teriam se encontrado ocasionalmente, né, que eles não tiveram participação, pelo contrário, que ele encontrou o autor, o Michael, disse que teria encontrado o Aristeu em locais separados. Então, tentaram de alguma maneira dar essa exclusividade da autoria para o próprio Michael. Mas, a partir da análise das imagens, né, mostra-se, e a gente observa isso com muita nitidez, de que, de fato, a participação do Aristeu é decisiva. Não só um auxílio material, ou seja, no momento em que ele acena para dar o momento oportuno e orientar o próprio autor do desferimento das facadas lá, dar um momento seguro e tranquilo para que ele pudesse fazer isso, mas também no momento posterior, quando ele dá a possibilidade de transporte para a fuga. O suspeito já tem alguma passagem pela polícia? Nós analisamos, o Aristeu tem pequenas passagens, tem uma passagem sim pela polícia, assim como tem também o próprio Michael. Michael já com um histórico um pouco mais extenso aí, com passagens por roubo e furtos, né?